Muito obrigada. É um enorme prazer, né, a gente estar aqui novamente com vocês. A gente agradece o convite, que é muito importante para nós também, porque sempre que a gente faz um estudo, né, a reflexão cai em nós primeiro, no nosso coração. Então, é a primeira vez que a gente está junto nesse ano. Eu desejo a todos vocês, né, que este ano de 2022 seja mais um ano abençoado, que possamos fazer desse ano um ano melhor que 2021, com pandemia ou sem pandemia. Como diz aquela música, né, do Balão Mágico, né, depende de nós, que a gente já devem ter ouvido falar, depende de nós. Se preocupa não que eu não vou cantar não, tá, gente? Que a pessoa aqui não canta bem não, tá? Mas depende de nós fazermos um mundo melhor, um ano melhor, né? E foi com essa perspectiva com esse olhar assim, para que esse ano fosse melhor, buscando uma reflexão para esse nosso momento, para esse nosso encontro, que a gente estava estudando e veio essa palavra aí, pai, né, na minha cabeça. Veio essa inspiração. Aí eu pensei no Pai Nosso, na oração, falei, mas não é a oração Pai Nosso, que nós vamos falar dela também, é muito importante, mas é para nós conhecermos um pouco. E a Maria José falou 2 vezes na oração dela, Deus Pai, porque esse Deus que é Pai, né, que o livro dos Espíritos, no capítulo 1º, né, tem todo um capítulo sobre ele, Deus, que nos é explicado para que nós pudéssemos entender, para a gente poder entender que é uma inteligência suprema, uma causa primária que veio antes de nós, que é o criador de tudo que existe, tudo. Então, para a gente ter esse olhar aí para essa inteligência suprema. Mas antes da gente começar a falar de Deus, depois de Jesus, quando Jesus veio, a gente vai falar um pouquinho de Deus antes de Jesus, que está lá no Velho Testamento, né? Que tem vários nomes. E aí eu até deixei anotado, porque eu não ia saber de cor, né? El Shaddai, quer dizer Deus Todo-Poderoso. E este era o nome que Deus se revelou para Abraão, para Isaac, para Jacó. Yahvé, aquele que sempre será. Esse é um dos nomes que mais aparece na Bíblia, 6.823 vezes. E ele foi revelado pela primeira vez a Moisés no Monte Horebe. Jeová, que significa eu sou, que era muito usado, né, pelos judeus, mas só que hoje em dia eles não aceitam mais. Eles não aceitam mais a palavra Jeová. Eles utilizam mais, a forma mais usual deles é Shalom, né, que se tornou uma forma de saudação entre eles, que significa a paz esteja convosco. E a gente vê lá no Antigo Testamento que Deus, sendo chamado de Pai, nós temos 8 vezes. E mesmo assim, quando Deus é chamado de Pai, ele é chamado de Pai no sentido de criador ou chefe do povo de Israel. Naquela época, Deus era visto como um ser, vamos colocar ser, né, porque é dentro do nosso entendimento. A gente imaginava Deus aí como um homem, né, um idoso, de longas barbas brancas, com um cajado na mão, né? A gente tinha a ideia desse Deus mais humanizado, um Deus que era vingativo, que tinha escolhas, gostava mais de um do que dos outros, que castigava, que punia os nossos erros. E aí a gente, quando humanizou Deus, a gente deu a ele os nossos sentimentos, sentimentos que nós sentimos, que é raiva, que é vontade de se vingar,
né? Que é tristeza. Por isso que Deus era visto naquela época dessa forma. E também, gente, porque nós, e eu vou usar o termo nós, que a gente não pode se eximir, né? Achando que nós não estávamos lá naquela época, né? A gente, nós somos criados simples e ignorantes, passamos pelo processo, né, do primitivismo e fomos evoluindo. Então, provavelmente, muitos de nós estávamos lá nessa época em que nós tínhamos essa visão ainda de um Deus humanizado. E o relacionamento do homem com Deus, ele era muito distante, ele era impessoal. Deus era o Todo-Poderoso, como estava falando, né, como nós já falamos, e nós éramos aqueles que prestávamos a Ele obediência. Quantas vezes a gente já não ouviu falar, né, de temor a Deus, que a gente tem que ter temor a Deus? Até depois de Jesus, a gente já ouviu em algumas religiões falando disso. Então, esse temor a Deus era o que era necessário para muitos de nós, para nós mesmos, né, para nossa civilização, porque nós tínhamos ainda aqueles sentimentos, né, muito brutos, muito primitivos, como nós tínhamos lá na época de Moisés, né, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você matou um da minha família, eu posso ir lá e matar um da sua. E Moisés, quando ele assumiu, né, libertou os judeus daquele cativeiro que eles tinham com os hebreus, o povo que saiu de lá era um povo muito rebelde. Então ele teve que colocar nas suas leis, leis duras e leis severas, para que eles pudessem, né, para que nós pudéssemos obedecer, para que nós pudéssemos entender qual o caminho que nós tínhamos a seguir. Tem até a passagem que Moisés vai e ele recebe, né, o decálogo, os 10 mandamentos, e por ele ter ficado muito tempo fora, quando ele volta, os judeus tinham feito ali um bezerro de ouro para adorar. Então, nós tínhamos que ter todo esse rigor para que a gente respeitasse uns aos outros. Porque a gente sabe, está lá no livro O Espírito e o Tempo, que a gente vem devagar, né, se melhorando intelectualmente, mas nós temos o, o instinto ainda dentro de nós, em muitos momentos, ainda bem aflorado, né? A gente, naquela época em que nós éramos mais primitivos, tudo que a gente desconhecia, como fogo, trovão, né, o raio, a gente adorava e achava que aquilo, como tinha mais poder do que nós não conhecíamos, era Deus, era um Deus. E aí nós fomos evoluindo até nós chegarmos hoje, como nós estamos, no horizonte espiritual. Mas ainda trazemos dentro de nós esses outros horizontes, né, que é o tribal, né, que são horizontes assim que nos remetem a sentimentos ainda muito brutos, sentimentos ainda muito arcaicos que nós, devido a nossas imperfeições, não sabemos ainda trabalhar. Mas temos o desenvolvimento intelectual que já nos ajuda, nos abre um pouco mais a nossa visão. Então, naquela época, né, antes de Jesus, a gente sabe que nós não tínhamos esse relacionamento de Deus como nós temos hoje. Era distante. Era um relacionamento de autoridade para
aqueles que são subalternos, que no caso, né, seríamos nós subalternos no sentido de quê? De que nós estamos aqui para servir esse Deus, fazermos todas as suas vontades, né? Inclusive, a gente tinha naquela época sacrifícios, principalmente sacrifícios humanos, que eram feitos para agradar a este Deus. E eu achei no Velho Testamento, gente, duas frases, né? Está lá no livro dos Salmos, que fala desse Deus como Pai. E aí nós temos no Salmos 68, e a gente sabe que os Salmos, né, é um livro da Bíblia do Antigo Testamento, que a maior parte dos Salmos foi escrita por Davi, pelo rei Davi, que escreveu mais ou menos 74 a 75 Salmos, né? Então, mais metade, que são 150 Salmos, então, que é um livro de cânticos, como eles falavam. E está escrito assim nesse Salmo 68, versículo 5. Pai de órfãos e juízes de viúvas é Deus no seu lugar santo. Ou seja, as viúvas, elas têm como amparo, as viúvas e os órfãos têm como amparo Deus, que é pai desses órfãos e defensor das viúvas, que é juiz. E nós temos também uma outra, está em Salmos, esse é 89, né? No versículo 26, em que diz assim: Ele me chamará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Então, dando a entender que Deus é Pai, que os seus ensinamentos são a salvação, né? A nossa salvação. Eu peguei só esses dois pequenos trechos para que a gente veja, né, que existem sim algumas passagens no Velho Testamento que falam Deus como Pai, mas não dão a Deus, sendo Pai, toda essa proximidade e esse carinho que hoje nós temos. Porque aí veio Jesus, esse Espírito puro que reencarna, né, há 2022 anos atrás, ou até mais, né, que reencarna e vem nos mostrar que esse Deus que a gente via antes, que a gente temia, que a gente tinha esse temor, que castigava, que punia, que eliminava os meus inimigos, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, de justiça, e que Ele, acima de tudo, Ele é Pai de todos nós, meu, seu, dos meus irmãos, daqueles que eu conheço, daqueles que eu não conheço, e até dos meus inimigos. E aí fica complicado, né? Porque antes a gente achava que Deus destruía os nossos inimigos. Agora, Ele é Pai dos meus inimigos também? E no Novo Testamento, que foi escrito, né, depois que Jesus desencarnou pelos evangelistas, nós encontramos o termo Pai, né, 272 vezes. E aí a gente vê a diferença de um para o outro, porque no Novo Testamento é dado a Deus um sentido de intimidade, um sentido de proximidade, que os judeus consideravam, inclusive, desrespeitoso e até ofensivo, blasfemo. Porque Deus, Ele está lá no alto. Então, quando Jesus vem e nos apresenta esse Deus,
esse Deus que é de todos nós, e se dirige a Ele até com a palavra Abba, né? Que hoje, utilizado pelas crianças, significa papai. Olha aí o grau de intimidade, olha o grau de proximidade que Jesus se referia ao Pai e veio nos trazer. Veio nos trazer a imagem desse Pai, não que pune, mas que nos abraça, que nos envolve no momento que nós precisamos e que também nós não precisamos. Que Ele está sempre de braços abertos para todos nós. Que Ele está sempre ali nos esperando, nos acolhendo e nos amando. Amor esse que é incondicional, independente de sermos baixos, altos, brancos, negros, ricos, pobres, bonitos, feios. Ele é Pai de todos nós. E lá em Efésios, Paulo nos fala, né, no capítulo 4, no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O que Paulo quis dizer? Ele quis dizer que Deus é para todos nós, que Ele está em todos os lugares e envolve a todos nós. Como eu disse antes, sem discriminação. Então, esse Pai que Jesus, esse Deus que Jesus vem nos trazer, ele causou aí um certo rebuliço. Ele mexeu com as estruturas na época dos fariseus. Porque esse Deus que era para todos, que era um Pai amoroso, ele era igual para todo mundo. E os fariseus aí então se sentiram ameaçados. Por quê? Porque a partir do momento que os ensinamentos deste Pai que foram trazidos por Jesus podem ser partilhados e compartilhados com todos, aquele poder que os fariseus tinham sobre os judeus, sobre aquele povo que muitas vezes era ignorante, temia a Deus, que era a forma que eles tinham de colocar sobre eles o seu poder, tendia a acabar. Isso iria acabar quando esses irmãos passassem a ver Deus como aquele que envolve, que abraça, que ama. Por isso que eles temiam tanto Jesus. Porque eles sabiam, como conhecedores da lei, que Jesus trazia uma verdade. Que os seus ensinamentos eram verdadeiros. E que essa verdade permanece até hoje. É claro que nós, ao longo desses anos, fomos deturpando e colocando nos ensinamentos de Jesus situações e colocações necessárias para nos beneficiarmos. A gente vê aí que nós temos na Igreja Católica uma Bíblia diferente dos evangélicos. Então, cada religião foi moldando, colocando nos ensinamentos de Jesus, suprimindo livros que compunham de acordo com a necessidade que elas tinham de satisfazer, né, o seu núcleo, de satisfazer os seus desejos ou as suas necessidades para continuar aí dominando aquela massa, aquele povo.
E aí o Espiritismo vem, Jesus nos promete, né, que ele não nos deixaria órfãos, que nos mandaria o Espírito, um Consolador, né, o Espírito de verdade, que nos faria lembrar dos seus ensinamentos e de muito mais. E o Espiritismo vem para esclarecer palavras, situações que não foram por nós compreendidas naquela época ou que foram modificadas por nós. E aí ele reafirma essa visão paterna de Deus, de um Pai amoroso, justo e misericordioso. Então, é essa visão que nós temos que ter de Deus hoje. E no livro primeiro, no capítulo 1 do livro dos Espíritos, né, quando é perguntado lá por Kardec sobre Deus, é falado, né, pelos espíritos superiores que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec insiste para que ele buscar mais definições sobre Deus. E a espiritualidade superior, né, os imortais falam que nós não temos ainda a capacidade moral nem sentimental de entender Deus. E aí a gente vê, né, no próprio livro dos Espíritos, lá nas escalas, né, na questão 100, que fala que os espíritos imperfeitos que nós estamos, né, nós estamos atualmente, nós temos uma vaga intuição de Deus. Nós não conseguimos compreender Deus, mas nós sabemos que Ele existe. Nós temos isso dentro de nós temos isso dentro da nossa consciência, nós temos as suas leis. Já, à medida que nós vamos evoluindo, os espíritos, né, e a gente evolui moralmente, a gente vai ganhando mais maturidade espiritual. Então, os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons, e aí a gente inclui os espíritos superiores, os espíritos benévolos, né, os prudentes. Então, esses espíritos que já têm um patamar, né, onde o bem domina, né, o mal, ele já tem aí o bem maior nos seus corações e quase nada de mal, eles conseguem já compreender Deus. Já conseguem compreender Deus, uma coisa que nós ainda não conseguimos, porque eles têm uma maturidade espiritual melhor. E já os espíritos puros, como Jesus, eles são ministros e mensageiros diretos do Pai. Então a gente vê que nós ainda temos limitações para compreender esse Deus Pai. E em muitos momentos, né, nós falamos que Deus é só nosso, meu Deus, né? Meu Pai. Quando Jesus veio nos mostrar. E aí a gente lembra, né, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, que os apóstolos, né, os discípulos pediram a ele que ensinassem, ensina-nos a orar. E aí ele começa, Pai Nosso. O que Jesus quis nos dizer com esse Pai Nosso? Que o Pai é nosso, que o Pai é de todos. Então, se o Pai é de todos, nós somos irmãos, irmãos da humanidade. Nós temos essa parentela espiritual. Que nós temos, nós sabemos, né?
a parentela física, corpórea, que é o nosso núcleo familiar, onde nós reencarnamos. Espíritos esses que, como pais, nos aceitaram como filhos para nos educar, para nos ajudar a sermos melhores. E nós temos, enquanto filhos, estes pais, né, que nós temos que ajudar quando eles precisarem de nós. Não só na velhice, mas em outros momentos. Com o amparo, se nós pudermos, financeiro, ou com o amparo de consolo, de amor, de presença. Então, essa parentela corpórea que nós temos, e aí a gente tem o núcleo familiar, aí a gente tem os tios, os primos, que são necessários para nosso progresso e a nossa evolução. Mas não podemos esquecer que quando Jesus nos disse, Pai Nosso, ele disse claramente que somos todos irmãos. Então, todos nós que nós conhecemos, que nós não nos lembramos, né? Somos irmãos da humanidade. E aí, quando eu estava estudando, né, para a gente fazer essa reflexão, eu me lembrei, eu tinha até esquecido disso, quando meu filho, chama Miguel, ele me fez uma pergunta. Nessa época ele tinha uns 3 anos e meio, mais ou menos. Ele começou cedo na evangelização, porque ele começou com menos de 3 anos, porque a minha menina, ela estava com 3 anos e pouquinho, quase com 4, né? E ela não queria ficar sozinha na sala da evangelização. Então, eu fiquei todo aquele ano, né, junto com ela, na sala da evangelização, e ele junto. E aí ele me perguntou, a gente não estava na sala de evangelização, não. E ele, assim, a gente às vezes acha que não está prestando atenção, mas está prestando atenção. E ele me perguntou por que Deus é pai e não mãe. Gente, eu confesso a vocês que eu me espantei com a pergunta, tá? Me espantei porque eu não tinha pensado nisso, né? E aí eu parei para pensar um pouquinho, né? Para dar uma resposta que ele pudesse entender, para que mais tarde eu me reportasse às evangelizadoras para dar uma resposta mais concisa, mais correta, mas também dentro do que ele conseguiria entender na idade que ele tinha. E aí eu falei com ele que Deus é pai porque ele nos ama, mas que os espíritos, eles não têm sexo. Nós, enquanto espíritos, não somos homens ou mulheres. Eu tentei colocar isso, gente, de uma forma, de um português mais fácil para ele, tá? E é por isso que a gente falava que Deus era pai, porque naquela época também as pessoas eram muito preconceituosas, as pessoas não gostavam muito das mulheres, não davam muito valor, não. Satisfez para ele naquele momento, mas não satisfez para mim, né? Falei, gente, vamos buscar isso aí mais a fundo. E aí a gente refletiu várias vezes, né? A gente buscou estudos e a gente sabe realmente que naquela época tinham sim o preconceito, né? De que as mulheres realmente não tinham aí, no entendimento dos homens da época, o valor que elas têm hoje. A gente sabe que os espíritos, eles não têm sexo. Quem tem sexo é a humanidade. Nós precisamos e reencarnamos como homem ou como mulher de acordo com a nossa necessidade de evolução. Então, se nós somos assim, que dirá Deus, que não é espírito? Então, a gente sabe
que Deus é pai e Deus é mãe. Como a Maria José leu na mensagem, Deus é amor. Isso é Deus. E João falava muito sobre isso. Hoje, perguntando ao meu filho, aí eu fui perguntar para ele, né? Ele olhou para mim, achou estranho eu estar perguntando isso. Falei, não, é porque eu vou fazer uma reflexão sobre pai, Deus pai. Aí ele falou, olha, ele não lembra, né? Claro, de ter perguntado. Mas ele falou, quem fala que Deus é pai é a gente. Deus é Deus. Foi o que ele me falou. Hoje ele tem 14 anos. É claro que ele poderia entrar em vários detalhes, mas satisfez ele. Deus é Deus. E aí ele me fez lembrar no livro Fonte Viva, no capítulo 164, Diante de Deus, que eu também estava estudando, né? E lá, Emmanuel nos fala, né, pela psicografia do Chico, o seguinte, que para Jesus, a existência de Deus é uma coisa natural. Jesus não questiona a existência de Deus. Jesus não pergunta a sua natureza. Não pergunta onde ele mora, de onde ele vem. Ele simplesmente sabe que Deus é Deus, que Deus é nosso Pai. E ele nos aconselha a sentirmos Deus. Que sentir Deus em toda a sua essência, em toda a sua plenitude, é claro que nós temos limitações para isso, mas quando a gente fecha os nossos olhos e abre os nossos corações, a gente consegue se aproximar mais do Pai. E foi isso que Jesus veio, através dos seus ensinamentos, nos mostrar. Deus só quer de nós, seus filhos, uma coisa: que nós sigamos as suas leis. Essas leis, como já foi dito, estão dentro de nós, dentro da nossa consciência. Que nós podemos nos esquecer por alguns momentos, mas que vão sendo reavivadas ao longo da nossa, vamos colocar aí essa reencarnação, ao longo das nossas reencarnações. Então, à medida que nós vamos nos melhorando, vamos nos transformando, vamos seguindo as leis divinas, nós vamos nos aproximar mais de Jesus. E aí nós nos aproximamos mais de Deus, mais do Pai. Porque Jesus nos disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é a gente ser amigo de Jesus, não. É a gente seguir o que ele veio nos ensinar, nos exemplificar, nos mostrar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, ele vai clareando para a gente os caminhos que nós temos que seguir. Mas mesmo quando nós não entendemos ou não seguimos as leis de Deus muito à risca, e aí a gente sabe que nós temos imperfeições, defeitos, que dificultam em nós isso, dificultam em nós esses entendimentos, ou até mesmo a execução dessas leis na sua plenitude. Esse Pai de amor e bondade nos abre os braços,
Gente, desculpa, eu estou falando braços, né? Mas é para a gente entender que Deus se abre para a gente. Porque a gente sabe que Deus não é humanizado. Mas em muitos momentos, para que a gente possa entender, né? Porque quando a gente fala que Deus abre para nós os braços, a gente se sente envolvido, abraçado e acolhido por eles. Porque é o que nós conseguimos. É o que nós, até o momento, dentro das nossas limitações, tentamos compreender de Deus. E a gente sabe que essa inteligência suprema, que é amor, que é harmonia, nos conhece profundamente, conhece cada um de nós que aqui está. E aí a gente fala assim, ué, são tantos, como é que Deus vai saber? Mas aí Mateus nos fala, lá no capítulo 6, no versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em segredo. E teu pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Ou seja, quando ele fala aposento, é a nossa consciência. Nesse mesmo capítulo do Fonte Viva, 164, ele fala que esse aposento, essa câmara secreta, é a nossa consciência. Quando a gente entra dentro de nós mesmos, quando a gente olha para a gente, e aí a gente cria essa comunhão com o mais alto, com o Pai, se dirige a Ele vai ouvir as nossas preces, Ele vai nos envolver. E mesmo que o que a gente peça não seja atendido, porque em muitos momentos Deus sabe o que é melhor para todos nós. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para cada um. Assim como Jesus, que quando estava divulgando o seu evangelho, não curou todos aqueles que chegaram até ele. Por quê? Porque Jesus sabia que aquele que vinha até ele, que tinha aquele dificuldade física, que tinha aquele defeito físico ou qualquer dificuldade, se ficasse bom, não melhoraria, não lhe seria dado a ele nenhuma melhora nessa encarnação. Ele não progrediria. Então, o que ele necessitava da dificuldade física, né, da dificuldade financeira, para que ele progredisse. Então, em muitos momentos, Deus nos envia a coragem, Deus nos envia o fortalecimento, a compreensão, para que a gente possa trabalhar dentro de nós e passar por essas dificuldades da melhor forma, fortalecidos, amados. Nós temos que tentar entender que as aflições que nós passamos hoje são frutos de erros, frutos do mau uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Que não é o Pai que nos pune, que nos castiga,
O nosso juiz, quando a gente chega lá do outro lado, é a nossa consciência que nos cobra. A nossa consciência, ela chama a nossa atenção, porque quando nós estamos no mundo lá espiritual, no plano espiritual, querendo reencarnar para ter essa oportunidade de melhoria, fazendo 1000 promessas, e a gente chega aqui, quando a gente assume esse corpo de carne, a gente deixa que os nossos defeitos, que os nossos vícios, em muitos momentos, falem mais alto. Se esquece desse Pai de bondade, de justiça, de amor, que nos dá N oportunidades para nossa melhoria, que nos envia espíritos protetores, que nos envia espíritos missionários para nos mostrar que estamos errando, para que a gente acorde. Então a gente tem que abrir o nosso coração. Eu gosto sempre de falar, né? Abrir os olhos da alma, ou seja, não só enxergar com os olhos do corpo físico, que em muitos momentos são bem limitados, mas enxergar com os olhos da alma as oportunidades que nós temos ao longo de toda a nossa caminhada. Todo o caminho de aprendizado, todos os ensinamentos que nos são dados. Temos que usar melhor o nosso livre-arbítrio, ouvir mais os nossos mentores, né? Vamos dizer assim, como alguns falam, o nosso anjo da guarda, que é aquele que sopra nos nossos ouvidos para que a gente tome o caminho correto. Então, esse Pai aí de amor, de bondade, que Jesus veio nos trazer, não nos desampara nunca. Tanto que Jesus encarnou para nos mostrar o caminho. Nos enviou o Consolador prometido para nos clarear a mente, os sentimentos. E se a gente for olhar no Novo Testamento, nós temos várias passagens em que Deus é colocado de uma forma íntima, próxima, por Jesus, para que nós também possamos se aproximar dele, fazendo a sua vontade. E Jesus nos fala, né, lá em Mateus capítulo 12, em versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Então nós temos várias passagens no Novo Testamento nos mostrando aí esse grau de intimidade, de proximidade que nós temos que ter com esse Deus que é nosso Criador, com esse Deus, essa inteligência que está acima de tudo, que veio antes de mim, que me criou. Porque se nós olharmos primeiro para nós, né, vamos falar de nós, o nosso corpo físico, mesmo que em alguns momentos
com algum defeito físico ou não, nós somos uma máquina praticamente perfeita. Nossos órgãos internos, gente, funcionam em muitos momentos, e na maioria deles, né? Porque é claro que, dependendo da nossa necessidade, a gente precisa de ajuda em algum deles. Mas é como se fosse um universo funcionando sem que nós nos demos conta. Vamos olhar ao nosso redor. Vamos ver aí essa beleza da natureza, essa beleza do mundo, desse nosso planeta. E aí a gente vê, né, que tem que ter uma inteligência realmente maravilhosa, benéfica, que colocou no nosso planeta Terra, girando ao torno de um outro globo, né, que é o Sol, e nós nos equilibramos e nos mantemos. É muita perfeição, gente. Coisa que nós, humanos, humanidade, podemos até reproduzir, mas nunca com a mesma perfeição. Nunca. E para a gente encerrar, eu trouxe um trechinho do livro Espírito da Verdade, que eu vou ler para a gente, né, no capítulo 44, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico, que é Deus em Nós. E esse pedacinho fala assim: as mãos, tanto quanto conjunto de instrumentos e possibilidade de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores, segundo as nossas deliberações pessoais. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra de teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante, vanguarda fora. O solo frutifica sempre quanto ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos. Trabalhalheira que te cabe com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroartear os esforços, cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade que o nosso Pai nos deu. Vamos aproveitar o que nós temos para podermos progredir, para podermos nos enriquecer de bens espirituais, que vão estar conosco quando chegarmos ao mundo espiritual, quando tivermos que nos apresentar aí ao Pai e nos mostrar para Ele que fizemos a sua vontade. Bom, eu agradeço a todos vocês, né? A gente tem muita coisa para falar, porque falar de Deus e falar desse Pai de bondade é muito bom mesmo. Eu agradeço a todos vocês essa oportunidade, tá? E que a paz esteja com todos nós. Muito obrigada.